Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael e eu vou falar sobre o balde. Bom, isso aqui é um balde, deve caber uns 5 litros de água aqui dentro. Vem com uma ferramenta aqui para torcer o esfregão. E é isso. Acho que tá bom. Bom, pessoal, não, isso é só uma brincadeira, não é isso que a palestra se propõe. Bom, o balde é um microframework para desenvolvimento de aplicações em C. E eu vou começar a dar uma introdução sobre ele, e sobre quem sou eu e etc. Bom, esses são os tópicos que eu pretendo tratar. Essa palestra é técnica, mas como o software não está 100% pronto ainda, não foi lançado e tal, um dos objetivos dela é conseguir gente para contribuir com o projeto também, se tiver alguém interessado. Bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de controle e automação, mas eu trabalho como desenvolvedor Python na Titãs Group, lá em São Paulo, e eu contribuo com o Gentoo Linux desde 2009, alguma coisa assim. Isso é basicamente o que eu faço. Além disso, eu contribuo com alguns outros projetos open source também, mas não sai muito disso. Bom, sempre que as pessoas eu mostro esse projeto para as pessoas, elas fazem 3 perguntas básicas. A primeira dela é o que quer dizer esse nome. Tipo, o que tem a ver um balde com um framework web? Nada. Isso foi uma piada com que existem 2 frameworks Python, um Flask e Bottle, que são tipo recipientes de líquido. E eu e um colega conversando na empresa, te falei, vou fazer um microframework web, não tem um nome e tal. Falei, balde. Ficou. É o que tinha. É a criatividade, mas é basicamente isso, é uma brincadeira com o nome dos frameworks. E o slogan do framework é a microframework based on glib and better intentions. Isso também é uma piada com o Flask, que é o Armin, que é o criador, criou o slogan falando que era um microframework baseado no Jinja, no Xorg e em boas intenções, em good intentions. Eu não acho que alguém que programe em C, programe para web em C, tenha boas intenções. Então, tipo, não fazia muito sentido. Bom, e a outra pergunta é, alguém ainda programa em C? Bom, eu gosto bastante. Eu não sei se ainda tem muita gente que programa em C. Eu queria até fazer tipo uma espécie de pesquisa que quantas pessoas aqui programam em C, assim, nem que seja só de hobby, assim, bastante. Quantas programam para web, seja em Python, PHP, qualquer linguagem assim? É uma interseção boa entre os 2 grupos, assim. Então, tipo, eu acho que vale a pena ter alguma coisa que ajude a desenvolver desenvolver aplicações web em C para algumas aplicações específicas, que eu vou falar mais na frente. Bom, outra pergunta isso não deveria estar sendo feito em Python, PHP, Ruby ou qualquer linguagem hipster do momento que as pessoas prefiram? Bom, minha resposta geralmente é talvez. Depende do tamanho da aplicação, depende dos requisitos, de onde vai rodar isso, se é um embarcado, se é um servidor com poucos recursos. Depende. Eu trabalho com Python, mas eu não sei se eu portaria a aplicação que eu trabalho profissionalmente para o meu microframework pelo trabalho que daria, mas tipo, certamente uma aplicação embarcada eu usaria facilmente. Bom, só voltando um pouco, eu não expliquei, eu falei que o framework usa glib, só que eu não expliquei bem como isso funciona. Eu não uso, não sei se alguém viu a palestra da Luciana na segunda, ela mostrou lá bastante coisa da glib. Eu não uso 10% do que ela mostrou e teve coisa que ela mostrou que eu nunca tinha visto. Então, o que eu uso, a glib serve nesse projeto simplesmente para diminuir o trabalho braçal. Eu não ter que criar lista encadeada na mão, ter que criar hash table na mão. É basicamente isso que eu uso.
E eu não uso os objetos lá do GObject, que já dá tudo pronto, é tudo struct normal. Bom, para instalar, esse é o link do site do projeto, lá tem algumas informações, pouca coisa, eu vou mostrar depois. E esse aí é a organização no GitHub do projeto. Lá tem o repositório Git principal, que é onde fica o código-fonte principal e o código-fonte do site e da documentação da API. Hoje, eu ainda não consegui fazer um release, o código do primeiro release está praticamente pronto, só que, por alguns problemas, eu não consegui fazer. Então, a instalação ainda tem que ser pelo Git, mas, sei lá, em uma semana já deve ter um release pronto. Tem poucas dependências, que ele é um framework Fast CGI, ele não implementa a camada de serviço web direto. Então, ele depende no Fast CGI Toolkit, que é a biblioteca lá do consórcio que criou o Fast CGI para rodar aplicações. E ele depende também do Shared MIME Info, que é um conjunto é uma espécie de repositório de MIME types, que é o que a glib usa para detectar o MIME type dos recursos estáticos, que eu vou explicar depois como são manipulados, e do PEG, que é um gerador de parser, que é usado na engine de templates. No release oficial, o PEG não é uma dependência, mas compilando do Git é. Então, eu coloquei aí por isso. Em produção mesmo, as únicas dependências são o FastCGI Toolkit e o Shared MIME Info. Eu não tenho mais nenhum outro. E ele funciona em qualquer servidor web que suporte CGI ou FastCGI. Ou seja, Apache, Nginx, qualquer um. Para desenvolver, geralmente eu uso Apache, que é o servidor mais fácil. Com uma linha script alias lá no httpd.conf, você já chama direto o binário e pronto, já está rodando. Os binários gerados pelo framework, eles já são uma aplicação FastCGI pronta. Então, se você chama ela pelo browser, ele já vai pegar todas as variáveis de ambiente e vai startar a aplicação normalmente. Bom, isso aí é o comando para compilar. Como está vindo do Git, tem que rodar o AutoGen lá. O projeto usa AutoTools. Tem que rodar o AutoGen para criar os configures da vida lá. E é só compilar e instalar normalmente. E ele vai instalar uma biblioteca, duas bibliotecas na verdade, uma biblioteca de template e uma biblioteca principal. E vai instalar um binário usado para compilar os templates, que eu vou explicar mais para frente um pouco. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o Hello World do sistema, como que ele funciona mais ou menos, só para ter uma ideia. E eu vou dar uma explicada de como ele funciona. Dá para ler, o pessoal aí de trás? Melhorou? Ctrl mais. Não lembro onde aumenta a fonte aqui. Não funcionou. O que eu posso fazer aqui? Eu não sei se vai dar para ver direito. Dá para ver? Bom, isso é o código mais simples que dá para escrever com esse framework. Não tem nada mais simples que isso. Alguém aqui já usou Flask? Bom,
quem já trabalhou com Flask vai conseguir ver algumas semelhanças, porque a arquitetura desse sistema é bem baseada na arquitetura do Flask. Ali eu tenho uma view chamada hello, que cria uma resposta que é uma string escrito hello world. E ela basicamente só faz isso. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente qual é o funcionamento da view de fato, mas a princípio o que precisa saber é basicamente isso, que ele está retornando ali uma string hello world. E na função main, que é a função principal chamada quando está rodando a aplicação, ele vai criar a aplicação, vai anexar essa aplicação a uma URL e a um método HTTP, poderia ser mais de um, como eu vou mostrar mais para frente. Nesse caso, essa view hello, ela responde na raiz do domínio. O endpoint chama hello, que é o segundo argumento, e só aceita requisições get. As chamadas de baixo só rodam a aplicação e liberam a memória. Basicamente isso. Isso é o código mais simples que dá para fazer com esse negócio. Eu vou ver se eu consigo mostrar rodando aqui. Não vai dar certo. Bom, eu vou mostrar na mão mesmo aqui, fora do browser, só para mostrar o quão simples é o funcionamento desse negócio. Bom, eu chamei o exemplo sem nenhum argumento, sem nada. Nesse caso, ele consideraria que eu quero a raiz do sistema, só que eu não tenho no método HTTP. Ele deu um erro lá, não sei se dá para enxergar direito, que é o 405, que é método not allowed. Eu não tenho nenhum método, não tenho como permitir a requisição. Se eu adiciono... eu adicionei o método, ele já deu a resposta. Ele manda no fastCGI, no CGI, o binário, o script, o que quer que seja, ele joga na saída padrão todos os cabeçalhos, que no caso aqui são o content type e o content length, e uma linha abaixo o conteúdo. É basicamente isso. Bom, vou voltar para os slides aqui. Bom, eu fiquei de explicar como funcionam as views, né? As views são chamadas pelo framework para responder uma requisição. Ou seja, todo request, seja ele em qualquer URL que for, que bater no sistema, ele vai ser respondido por uma view. Nem que seja a view que fala que não tem ninguém registrado para receber esse request. A view recebe o contexto da aplicação, que eu vou falar mais para frente o que é, e o contexto de requisição, e retorna o contexto de resposta, que é basicamente isso. O contexto de aplicação é o balde apt, é o primeiro argumento da view. O contexto de requisição é o balde request t, e o de resposta é o balde response t. Eu vou explicar isso mais em detalhes depois, mas o contexto de app ele traz todas as informações que tem que estar disponíveis durante todo o life cycle da aplicação, desde quando ela é startada até o final dela. E o contexto de requisição ele traz só as informações necessárias para o request atual, como os cabeçalhos HTTP que o browser mandou, os cookies, o formulário e tudo mais. E o contexto de resposta ele devolve tudo que a aplicação precisa para construir a resposta e devolver para o cliente. E é feita também a definição das rotas e métodos HTTPs atendidos pela view no momento do registro. É lá no balde app add URL role. Ali eu defino tudo. Bom, e o contexto de aplicação como eu já disse antes, é onde é armazenado toda a informação que precisa durante o ciclo de vida de toda a aplicação.
Lá eu vou ter uma lista encadeada com todas as views que aquela aplicação responde. Eu vou ter as informações de roteamento de URL, quais variáveis são aceitas por cada view. Isso tudo fica armazenado no contexto de aplicação. Porque isso tudo, estando nessa parte, eu resolvo isso tudo quando a aplicação sobe. Aí quando bate um request no servidor web, ele já tem isso tudo armazenado. Então o custo que ele tem para só resolver os cabeçalhos e tudo que é só específico daquele request é menor do que se ele tivesse que toda vez ir lá varrer todas as views, toda vez ir lá construir tudo de novo. Então, isso é uma das vantagens do FastCGI. E o usuário também pode armazenar dados arbitrários da aplicação nesse contexto, sem muita dificuldade. Isso é bom porque, por exemplo, se eu preciso salvar alguma coisa da minha aplicação, eu estou fazendo uma aplicação com esse sistema, e eu tenho alguma informação que se encaixa nesse quesito. Ou seja, ela só precisa ser calculada no começo da aplicação. Não precisa ser calculada em todo request. Então eu vou lá e salvo. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser perguntar, interromper no meio, à vontade. Bom, eu vou mostrar aqui quais são as funções que fazem isso. Ah, não é aqui não. Bom, aí eu tenho uma série de funções para lidar com o contexto de aplicação. Eu tenho a opção de salvar coisas de configuração, pegar, isso tudo é string. Eu tenho uma função que registra as rotas. E eu tenho essa função aqui que é muito interessante, que quem já usou o Flask deve conhecer. O Django, qualquer framework web desses mais novos, que ela me dá a URL que eu preciso para acessar um endpoint. Por exemplo, eu quero qual URL que eu preciso para acessar a view tal, para me gerar lá no meu template um link. Essa função te dá isso. Bom, contexto de requisição. Esse contexto armazena toda a informação que é proveniente de uma requisição específica, não da aplicação em si, só da requisição. E também tem funções especiais para manipular esses dados. E é só isso. Basicamente, o que chegam basicamente são os cabeçalhos, os cookies, o formulário, as query strings, basicamente o que vem por esse contexto. E o contexto de resposta. Que no contexto de resposta você fala, é isso aqui que vai ser retornado pela minha aplicação. Seja lá um arquivo estático, seja um HTML, qualquer coisa. Tudo é aceito. Tem também funções especiais. Eu vou mostrar elas aqui, só por cima. Bom, eu tenho funções para tudo. Por exemplo, no contexto de resposta, eu tenho que setar os cabeçalhos de saída. Por exemplo, setar o content type da minha saída. Por exemplo, se você for retornar um CSS e não colocar o content type lá, text CSS, a maioria dos browsers não vai renderizar. Isso é importante. E eu tenho funções também para manipular a saída. Por exemplo, para mim ir criando concatenando string para gerar a saída da resposta, e por aí vai. Tem umas coisas de template aqui que eu não falei ainda, eu vou falar mais para frente. Bom, essa é uma parte interessante, a parte de recursos estáticos. O que são recursos estáticos? São arquivos CSS, imagens, fontes, qualquer coisa que não seja dinâmico. E a glib tem recursos interessantes para tratar isso. Ela tem o tipo de objeto lá, o gResource, que permite que você transforme arquivos estáticos em código C.
esse código C é compilado e linkado com a aplicação. Ou seja, você fica com um binário com tudo que você precisa para rodar. Se você compilar isso estaticamente, é tudo que você precisa para rodar sua aplicação. Só precisa disso no servidor web. Isso também ajuda na velocidade, porque diminui o I/O. O I/O, eu não preciso ficar batendo no disco toda hora para pegar os arquivos estáticos e funciona bem. Como eu disse, eles usam o objeto de resource e esse programa glib resource compile para gerar o código C. E assim como no Flask, todos os recursos estáticos eles são registrados automaticamente na aplicação e tem essa URL /static / o nome do arquivo, acessa automaticamente esse arquivo estático. Bom, e outro ponto importante do sistema é a engine de templates. Ela é uma engine de template logicless. Eu não tenho loops nela, eu não tenho ifs, condicionais. Tudo que ela faz é imprimir variáveis e chamadas de função. Isso eu implementei da forma mais simples possível. Por questão de velocidade, de simplicidade. Isso é feito com parser que eu já tinha falado antes, lá com PEG. Só que o mais simples que eu consegui adicionar para ainda ser fácil de usar foi aceitar chamadas de função. Por exemplo, eu posso ir no meu código, definir uma função e essa função fazer o meu loop, fazer o que for preciso e o retorno dela é jogado no template. Eu chamo a função eu consigo chamar a função no template e usar o retorno dela no template. Eu vou mostrar um exemplo um pouco mais para frente disso, de como isso funciona. Ela é capaz de manipular variáveis, strings, inteiros, reais e chamadas simples de função. Do mesmo jeito que os arquivos estáticos, os templates também são compilados em código C. E esse código C também é linkado com o binário final da aplicação. Então, o overhead de se usar um template é muito pequeno, porque eu não preciso ficar parseando o template toda hora, igual um template dinâmico faria. Além de já não ter loops, complicariam também. Bom, eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui do que eu já falei para trás. Bom, esse é um exemplo mais complexo. Esse exemplo é de uma manipulação de formulário. Como é código C, ele é bem verboso. Não tem como programar C sem escrever. É bastante coisa mesmo. Mas, ainda assim, é bem simples. Eu vou começar a explicar da função principal ao invés da view, porque eu acho que é um pouco mais fácil de entender. Na função principal, eu registro a view que eu criei em cima, e eu falo que ela atende na raiz do domínio e aceita get post, não só get, mas como era no primeiro exemplo que eu dei. Aí, indo lá para view, eu já tenho acesso a outras coisas que eu não tive no outro exemplo. Por exemplo, eu ainda não sei o que eu vou fazer na primeira linha, eu crio uma resposta vazia. Eu chamei um balde make response com string em branco. Aí eu vou olhar o que eu faço. Se o método do meu request é post, eu vou tratar o formulário. Se não for, eu simplesmente imprimo o HTML do formulário e pronto. Aquela função lá embaixo no else, balde template form, ela é a função gerada quando o template foi compilado. Ela tem esse padrão, balde template underline e o nome do template. No caso, o template chama form.html. E essa função está definida no cabeçalho lá em cima, templates/form.h, que também é gerado pelo programa que compila os templates. Na parte onde eu trato o método post de fato, eu tenho a função lá, balde request get form, que busca variáveis no contexto de requisição que chegaram a partir de formulário, e eu pego essa variável e
tenho outra função que é para setar essa variável no contexto de template. Ou seja, eu estou falando que eu peguei a variável name, eu tenho um formulário com um campo name, eu estou pegando o valor desse campo e criando uma variável name no template com o nome, criando a variável name no template com o valor que tinha no formulário. E depois disso eu chamo o outro template, que é o template hello.html, que gera a função balde template hello. Basicamente isso. Eu vou mostrar o HTML desses exemplos para mostrar como é simples a sintaxe da engine. Dá pra ver? Dá pra ver? São só 2 linhas. Se alguém já tiver trabalhado com o Jinja 2, ou com o template do Django, deve conhecer essa sintaxe. É só abre 2 chaves e fecha 2 chaves e o nome da variável. Isso aí vai ser convertido em código C que imprime o nome da variável name, se ela existir. Eu vou mostrar o código C que é gerado. O código C é esse. É a função que é chamada lá na minha view. Eu tenho uma string estática com o conteúdo parseado do template e a declaração da função. É basicamente isso. Então, desse jeito eu consigo rodar um template bem rápido, porque rodar o template é simplesmente fazer uma substituição de string no estilo printf. Então é bem rápido. Esse é um exemplo que usa cookies. O que isso faz? Ele seta uma variável num cookie chamado bola com um valor. E seta com o valor do lado e com a duração de 60 segundos. Essa função tem vários outros argumentos. Vou passar aqui. A resposta, o nome do cookie, o valor do cookie, a idade máxima, a data de expiração. Que tem alguns browsers que não aceitam idade máxima, eles só aceitam data de expiração, acho que o IE é um deles. E tem também o path, onde o cookie é válido, o domínio que o cookie é válido e se o cookie é para HTTPS ou HTTP comum. É basicamente isso. Eu vou mostrar mais um exemplo aqui. Não tá dando pra ver, né? Tá dando? Eu vou abrir lá na documentação, que lá é mais claro. Deixa eu ver aqui. Bom, esse exemplo ele já é um pouco mais complexo também, porque eu tenho 2 views
E eu vou usar a função URL for que eu criei lá antes para achar a URL do profile. Que eu quero dizer com isso? Olhando lá embaixo na função main, dá para ver que essa rota aqui de baixo, ela não é simples como as anteriores, que era só uma barra. Ela tem um placeholder aqui, que diz que eu estou esperando uma variável na URL. Uma variável name. Essa variável, ela é passada para a minha view, se ela existir na chamada. E eu posso fazer o que eu quiser com ela. Só que daí eu tenho um problema. Suponha que isso é um sistema, sei lá, uma rede social, qualquer coisa assim. Eu quero saber a URL do perfil do meu nickname. Só que eu não conheço a rota. A rota é parte... Não me interessa a rota. Eu estou escrevendo o template e não quero saber de rota. A função URL for, eu passo para ela o nickname do usuário, que no caso seria o name ali. E ela vai fazer o processo reverso. Ele vai, a partir da rota, me achar a URL que eu preciso. Ao invés de resolver a URL para a rota, estou resolvendo a rota para a URL. É basicamente isso que isso faz. E eu tenho uma view simples aqui, que só imprime um template, que eu vou mostrar depois. E eu tenho aqui a parte onde eu mostro o perfil. Ou seja, eu peguei o nome que veio da URL. A função agora é diferente, é bound request get view arg, que é um argumento da view. E a partir desse nome, eu monto uma string que eu devolvo na resposta. Nesse caso, pode vir nulo, então eu coloquei aqui que se não tiver nome é word. Mas é basicamente isso. E esse exemplo, ele mostra, ele por si só mostra uma grande parte das features do Framework. Mostra templates, ele não mostra arquivos estáticos, mas mostra contexto de requisição, contexto de aplicação, contexto de app, de resposta, a construção do contexto de resposta e etc. Bom, esse foi um exemplo aqui que eu criei simples só para mostrar como se carregam os arquivos estáticos. Da mesma forma que a engine de templates, a engine de arquivos estáticos, ela cria uma função que tem que ser chamada na minha view ou na minha aplicação para registrar os arquivos estáticos. No caso aqui é essa, static resources get resource. Isso tem uma padronização desse nome também, que no meu caso, o meu arquivo de definição de arquivos estáticos, ele se chamava static resources. Então a glib, ela appenda esse underline get resources no nome e cria essa função, que é definida num cabeçalho igual do esquema de templates. Só que aí nesse caso eu não preciso de view. Se eu bater em qualquer URL dessas, que são os 3 arquivos que eu registrei lá, eu vou mostrar o arquivo de definição, eu já tenho a resposta. Como eu falei antes, isso é registrado automaticamente. Nesse arquivo que eu defino, quais são os arquivos estáticos que eu tenho. Isso é tudo da glib, não foi nada coisa que eu implementei. Para dano do JSOurce. Os arquivos full.js, full.css e sd/bola.txt. Isso tudo é criado, compilado num .o e linkado no binário final. Não compensa mostrar os arquivos estáticos, são muito simples. Bom, basicamente é isso que eu tenho para mostrar. Sim. O software está quase lançado.
Quem quiser entrar no site lá e dar uma olhada também. O site está no GitHub Pages, eu estou portando ele para usar o próprio sistema. Devo estar lançando em breve também. É um sitezinho simples até. Só passeando o Markdown e mostrando conteúdo na página. É um projeto interessante para entender como a HTTP funciona, porque você precisa manipular as coisas na mão mesmo. E, tipo, eu imagino que para aplicações pequenas, de pequenas para média, que precisam de desempenho, é uma boa opção. Uma coisa que faltou eu colocar nos slides, que eu não na verdade eu não coloquei porque eu não tinha, sei lá, uma prova clara disso. Assim. Benchmark, né? Porque eu fiz alguns benchmarks, só que eu achei eles injustos, porque como eu não tenho outro framework web em C para comparar, se, por exemplo, eu comparar ele com Flask, eu acho injusto porque a stack de deploy é diferente. Mesmo que eu use o mesmo servidor web, um framework Python ele não é rodado direto no servidor web, ele tem toda uma camada. Tem lá um servidor, nem que seja o mod WSGI, mas tem lá uma camada Python. E no caso desse framework ele é bem simples, ele só usa FastCGI. Mas tipo, eu conseguia coisas como uma app Flask respondendo a 800 requests por segundo e uma app que fazia a mesma coisa nesse framework respondendo a 20.000. Numa máquina ridícula, assim, de 128 MB de RAM, coisa assim. Mas, e a mesma máquina servia 25.000 arquivos estáticos por segundo. Tipo, é um overhead mínimo para se for olhar assim. Mas eu acho injusto a comparação, porque são coisas diferentes. Eu acho que teria que ter outro framework web em C para ter uma comparação mais justa. Ou eu conseguir uma metodologia de comparação mais próxima. Uma outra coisa importante é o consumo de memória. Se a aplicação não estiver vazando memória, se estiver usando o Valgrind para testar tudo certinho, dá para rodar uma aplicação igual essa que eu usei para testar, usando 2 MB de RAM, 1 MB de RAM, tranquilo. Assim. É ridículo o consumo. Enquanto uma aplicação em Python gasta no mínimo 30, 40 MB de RAM por worker. E você não consegue servir uma quantidade decente de usuários sem ter pelo menos o número de cores da máquina mais um de workers. Por exemplo, se você tiver um quad-core, se você tiver 5 workers pelo menos, alguns usuários vão ficar esperando para ser atendidos. Bom, é basicamente isso. Se alguém quiser contribuir com o projeto, dar palpite, falar que é ruim, sei lá, estou à disposição. No caso, eu sozinho, estou aberto a sugestões, feature requests, bugs, contribuições, patches, doações para comprar o balde para trazer aqui no evento. Foi o pessoal da Samsung que ajudou a comprar. E é isso. Se tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, é isso. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. E qualquer coisa eu estou aí pelos corredores ainda por alguns minutos, eu acho. Se alguém quiser conversar alguma coisa.